E Maurício, estamos andando aqui nesse pasto aqui. O que é o capim aqui? Aqui é Tifton irrigado, é. Aí, hoje a fazenda tem, tá, Paulo, todas as áreas irrigadas nossas são com Tifton. Ele tem mais de 500 hectares de Tifton nessa fazenda. Não são todos irrigados, mas uma boa parte. Algumas áreas irrigadas com malha, igual esse aqui, que são aspersores, né? Outras áreas de pivô. Nós temos 3 pivôs instalados na Santa Luzia. Um pivô de 45 hectares, um de 20 e um pivô de 65 hectares. Todos em Tifton. E outra coisa interessante é que a gente tem um circuito aí de aspersão de dejetos quase nessa fazenda inteira. Porque um dos princípios da produção de leite na Santa Luzia foi a integração de leite com suinocultura. Nós não tivemos a oportunidade de falar ainda, mas a suinocultura é o principal negócio do grupo. E nessa fazenda, Santa Luzia, nós temos apenas ciclo de terminação. Nós temos 26 mil animais de suínos instalados aqui. Isso é uma fonte geradora de dejeto muito grande. Pra você ter uma ideia, a gente tem em torno de 500 mil litros de dejeto por dia para ser dispersados. Então aquilo que era um grande problema, um grande, inclusive, passivo ambiental, a gente tornou uma grande fortaleza que é a reciclagem de nutrientes, né? Então esses dejetos hoje eles passam por separadores de sólidos, vão para o biodigestor, cumprem a programação da fermentação aí por mais de 30 dias e ficam prontos então para ser usados como fertirrigação. Então toda a parte de nutrição da planta hoje vem de dejetos. Olha que bacana. E com isso a gente consegue altas taxas de lotação, fazenda que está inteirinha sistematizada com irrigação ou com dejetos, e a gente consegue realmente apacentar hoje um grande número de animais, que é a realidade da Santa Luzia. Isso é muito importante, né? A sustentabilidade também, né, o Maurício? A gente tem que olhar para isso com carinho, né? Porque a gente já está gerando muito resíduo, né? Vamos falar, gera muito esterco, né? Mas você vai aproveitar tudo isso, né? As fezes, a urina da vaca, os porcos. Eu acho que hoje o cuidado com o meio ambiente é mais que uma obrigação, né, do negócio. A gente precisa realmente cuidar disso, porque os recursos naturais eles são finitos. Terra, solo, são recursos finitos. A gente tem que preservar água, a gente tem que preservar muito isso para passar para a próxima geração uma condição melhor que nós recebemos. Esse tem que ser o propósito nosso. E aqui na Santa Luzia, essa preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a sustentabilidade do sistema, sempre foi algo que nos chamou muita atenção e a gente fez muito investimento nessa área, sabe? Então hoje todos os dejetos gerados, eles passam por um processo, primeiro de separação de sólidos. A parte sólida nós levamos para compostagem, fazemos adubo composto. A parte líquida vai para o biodigestor, produz gás. Esse gás a gente transforma em energia elétrica. Então a fazenda hoje tem um gerador de 420 kW. Quantos por cento da sua energia vem daqui mesmo? Você sabe falar? Da Santa Luzia, a gente produz em torno de 30% só da energia que a gente consome, porque nós temos irrigação, temos fábrica de ração, então a demanda de energia que é muito alta. Mas no nosso grupo, a gente tem uma geração muito forte, porque tem várias unidades da suinocultura que tem geradores. Então a gente produz uma parte da energia que a gente consome. Eu diria para você que deve ser próximo de 50%. Nossa. A gente tem de geração própria. Que sonho, hein? Mas precisa investir mais, em mais geradores, né? A gente tem potencial de gás para isso e no futuro a gente pretende colocar mais energia ainda. Agora, então completando aí o ciclo da sustentabilidade. Então passa pelo biodigestor, esse produto líquido ele já é um produto estabilizado, então você pode usá-lo como adubo e aí a gente usa juntamente com a irrigação. E praticamente na Santa Luzia não faz uso mais de adubo químico. Ao longo dos anos, a fertilidade natural já era uma fertilidade boa, essa fertilidade veio crescendo, hoje o nível de fósforo nosso é altíssimo, nível de potássio, praticamente todos os micronutrientes eles estão presentes nesse dejeto de suíno, mescla de suíno e bovino. E, eventualmente, o máximo que a gente faz é um pouquinho de uso de nitrogenado, sabe? E para conseguir taxas de lotações aí altas que a gente tem, no pivô chega a ser até 12, 15 unidades animal por hectare, ou seja, animais por hectare. Lotações realmente muito altas e muito atrativas.
Maurício, mas olha só que lerdeza, hein? É manso, o gado Muito é muito manso. manso. Muito manso. Essa é uma fortaleza. chegando, né? Essa é uma fortaleza da Santa Luzia, sabe, Paulo? A gente sempre teve um cuidado muito grande com as boas práticas, né? As boas práticas animais. Se você pegar, por exemplo, durante todo o sistema, todo o processo produtivo do animal, desde o nascimento da bezerra até ela se tornar uma vaca em produção, a gente tem várias práticas de bem-estar. Ou seja, todos os processos nós hoje são muito condizentes com aquilo que a técnica ensina de bem-estar. Então você vai ver no bezerreiro, a gente tem uma fase intensiva de doma, de quebrar realmente, porque a gente tem que entender que o animal é a presa, o homem é o predador. Então, naturalmente, o animal tende a ser evasivo ao homem, ele não quer ficar perto, ele não tem essa familiaridade natural. Né? Então a gente tem que quebrar isso. E isso se faz com boas práticas. Então, o fato de escovar o animal, o fato de acariciar, de dar alimento mais próximo, tudo isso são práticas que vão criando uma confiança do animal com o homem e vice-versa. Então você não pode ter práticas agressivas ao animal, gritar, varinha de ferrão, corda, cachorro, né? Lógico que os cachorros adestrados fazem isso muito bem, mas eu digo cachorros agressivos, vai lá, vai morder o calcanhar da vaca. Essas são práticas que hoje, no bem-estar, não cabem mais, né? Não são aceitáveis mais. Então, à medida que isso veio sendo incorporado à Santa Luzia, a gente teve muitos ganhos. Ganhos do ponto de vista de perda, a gente diminuiu demais as perdas, acidentes, perda de dia de trabalho, um homem que se acidentava e tinha que às vezes ficar 30 dias afastado do serviço. Hoje praticamente já não tem isso mais. Né? Um grande ganho que a gente teve foi abolir o uso da ocitocina. Se a gente pensar bem, o animal girolando, ele é um animal que geralmente ele precisa do bezerro ao pé para produzir leite. E assim foi na Santa Luzia durante muitos anos. Até que a gente então introduziu essas boas práticas e conseguimos não usar mais ocitocina há mais de 12 anos que a fazenda tem. Olha só. Hoje a fazenda é certificada em bem-estar animal e praticamente todos os processos são feitos de acordo com essas boas práticas. Nós temos algo bastante inovador que a gente criou na época, foi a escolinha de doma, a gente vai ter a oportunidade de mostrar um pouco. Quero ver lá. Que na fase final da novilha gestante, ela passa uma semana na escolinha recebendo um acariciamento intensivo para que qualquer resquício de temperamento que ela tenha ou de agressividade que ela tenha desapareça. E as nossas novilhas parem então muito mansas, prontinhas para dar leite, produzir leite aqui ou na mão dos clientes que compram as nossas novilhas. E é uma das coisas que a gente recebe muito elogio, muito feedback positivo, com relação ao temperamento dos nossos animais. Realmente são muito dóceis. Muito dóceis. E você vai poder confirmar isso na prática. Olha, eu tô aqui no meio do pasto, com esse tanto de vaca ao meu redor aqui, estão todas me querendo cheirando, se cheirar brincando comigo, me lambendo aqui, isso ó. Mesmo. E é uma responsabilidade que você tem, que vocês, né, o grupo tem, não só com seus funcionários, né, como você disse, você também trabalha vendendo genética, né? Hoje o grupo, vamos falar, o que é que gira aqui não é só leite, né? A gente realmente foca muito na parte comercial, né? Eu não falei nada disso ainda, mas a fazenda tem 100% da reprodução feita por transferência de embrião. Fazem mais de 12 anos que a gente é 100% de embrião. Então a gente tem um grupo de vacas especiais, que são as nossas doadoras, mais o rebanho de leiteiro da Cancan. E dessas doadoras é que nós produzimos todos os animais que nascem aqui. Então a gente aspira as vacas de leiteiro, semi-holandês, fazemos as meio-sangue. E temos um grupo de vaca meio-sangue especial que a gente aspira e faz as 3/4. Tá. Então tudo que nasce aqui é produto de embrião. Com isso a gente tem 93% de nascimento de fêmeas. Olha só. Você imagina o crescimento que é isso, né? Que é isso? Eu vejo muitas vantagens nesse processo. Primeiro, é o crescimento acelerado que você consegue implantar no seu negócio. Segundo, uma melhoria genética também muito acentuada, porque você multiplica apenas
os 10% melhores vacas. Então, de tudo que nasce aqui, dos mais de 3 mil nascimentos que a Santa Luzia tem hoje, talvez tenha vindo de 200 mães. Então, assim, é um crescimento muito acentuado. Uma uniformidade de plantel também muito importante. E com isso a gente tem um excedente de animais para venda significativo. A fazenda vende em leilões, vende na própria fazenda, abastecendo aí inúmeros produtores no Brasil inteiro. E quantos por cento hoje que vocês fazem de meio sangue e quantos por cento de 3/4? Você sabe? Isso é muito flexível, sei, claro, isso é muito flexível, a gente está sempre atento ao mercado, o que o mercado está pedindo, né? Isso é uma grande vantagem da transferência de embrião, a gente consegue, independente do grau de sangue da mãe, por exemplo, aqui nós estamos falando de uma vaca meio sangue, se eu quiser pôr no ventre dela outro embrião meio sangue, eu vou produzir um embrião meio sangue. Ou pego uma vaca 3/4 e põe um embrião meio sangue nela. Então isso está na nossa mão. Atualmente nós fazemos 70% de embriões meio sangue e 30% de embriões 3/4. Maurício, e falando um pouco, até voltando um pouquinho na história mesmo, quando você, né, você conseguiu vivenciar todas as fases da fazenda, de pequeno, médio e grande, ou quando você teve a maturidade de entender o tamanho do grupo, já era um grupo, já era grande, como que foi esse processo? Não, a história, assim, meu pai ele sempre foi um fazendeiro muito dedicado, né? Produção de leite sempre foi o nosso carro-chefe. Quando eu formei e vim para cá, meu pai produzia 5 mil litros de leite. Hoje ele produz 50 mil litros de leite. Né? Então foi uma mudança muito grande. Mas 5 mil litros naquela época ele já era um produtor. Já era muito grande, pensa. É um produtor considerável. Na época. Não era tão grande, mas era um produtor considerável, né? Então a fazenda, desde que eu me entendo por gente, ela já era uma fazenda um pouco maior, né? Tida como fazenda grande. Mas ela não nasceu grande. Meu pai começou produzindo 50 litros de leite. Né? Quando ele começou a produzir leite, ele vendia para o acampamento de Furnas, ele produzia 50 litros. E ele veio crescendo, sempre acreditou na atividade. Meu pai foi pioneiro também no leite B. Teve uma época, na década de 70, que os produtores se uniram e criaram, então, a normativa da produção de leite B, que era com o objetivo de melhorar, de diferenciar o produto, criar um produto melhor, de mais qualidade. E aí tinha várias exigências para ser cumpridas, de instalação, de normas sanitárias. Meu pai, com um grupo de 7 produtores aqui em Passos, fizeram os primeiros estábulos de leite B da nossa região. Eles foram copiar isso lá em São Paulo, de produtores de São Paulo, e trouxeram para cá. Então foi algo que deu um impulso muito grande para a produção de leite da nossa região. Eu acho que a gente tem princípios de vida muito fortes, muito arraigados no nosso negócio, né? Primeiro, os princípios de honestidade, princípios de trabalho realmente. Você vê a atividade dessa, ela é laboriosa, exige um dia a dia muito intenso. Eu sempre falo que a produção de leite não é para gente fraca, é para gente que gosta, inclusive, de trabalhar. Gosta do negócio, mas gosta de trabalhar. O dia a dia é muito intenso, de fato, né? Então, isso são princípios que a gente aprendeu desde criança. E a gente dedica a isso com muito afinco. Outra coisa que é muito forte, muito enraizado no grupo, é fazer o melhor que está ao nosso alcance naquele momento. Não estamos competindo com ninguém. Meu pai falava muito isso. Eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo comigo mesmo. Eu quero fazer sempre algo melhor do que eu fiz até hoje. E foi com esse propósito que a gente evoluiu, que a gente veio crescendo, né? Nesses 40 anos de atividade que eu tenho, eu vi praticamente todas as fases da produção de leite do Brasil. Desde a ordenha manual, aqui era um homem ordenhando 18 vacas, 20 vacas, até passando pela ordenha balde ao pé, pela ordenha canalizada, hoje pela rotatória, em muitas fazendas até o robô, né? Então eu vi e vivenciei isso muito de perto, porque a gente sempre teve, e a outra fortaleza da fazenda, é sempre muito adepto à tecnologia. Porque a cada momento, a cada fase, existem as técnicas adequadas, né? Hoje, se a gente falar um pouco disso, parece um pouco peça de museu, pela velocidade que as coisas estão acontecendo. Mas se você analisar ao longo da história, essas transformações vieram acontecendo, mas num ritmo muito mais lento do que acontece hoje. E a gente presenciou muito disso. Mas a cada tempo, a Santa Luzia sempre foi muito moderna. Meu pai sempre foi muito receptivo à tecnologia. Meu avô também era. Meu avô era um homem
tecnológico para a época, né? Então, eu acho que isso a gente aprendeu muito com esse espírito de inovação, né? E a fazenda, então, vem buscando manter numa posição aí de liderança, de vanguarda na atividade. Essa tecnologia mesmo do embrião, nós fomos extremamente inovadores. Talvez tenha sido a primeira fazenda no Brasil, que está no mundo, a internalizar 100% da reprodução com embriões. Quando já começou? fazem 12 anos, 12 para você anos. ter uma ideia. A gente implanta mais de 10 mil embriões por ano, só na Santa Luzia. Esse ano a gente comemorou mais de 100 mil embriões implantados. Então, assim, são marcos importantes que fez a fazenda chegar no ponto que está e ter a projeção que ela tem. Modéstia à parte, não é o objetivo valorizar isso, mas podemos falar que essa fazenda é a fazenda que mais produz girolando meio sangue do mundo. Eu acho realmente muita pretensão, né, Paulo? Mas eu acho que a gente é das grandes fazendas. Isso aí você pode, inclusive, confirmar na própria Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Acho que a gente é a fazenda que mais registra animais girolando no Brasil. E o girolando, no mundo inteiro, o principal está aqui no Brasil, né? Então, por analogia, a gente é uma das fazendas importantes nessa genética no mundo inteiro. Mas sem nenhuma pretensão de falar isso. Simplesmente que os nossos números são realmente muito expressivos, né? Pra você ter uma ideia, a gente tem 3 mil nascimentos por ano, a gente implanta mais de 10 mil embriões, como eu já te disse, né? Então, assim, são números que a fazenda veio construindo ao longo do ano, ou ao longo da vida, né? São décadas de trabalho. A gente tem 2 mil vacas em lactação, é um número também importante, mas o setor está passando por grandes transformações, né? E de uns anos para cá, de forma muito acelerada. Pra você ter uma ideia, nós já fomos o 10º maior produtor de leite do Brasil. Hoje nós somos o 15º. E nós não caímos a produção, nós mantivemos a produção. Mas é que os rebanhos confinados, os rebanhos que estão aí trabalhando com processos mais intensivos, cresceram muito rápido. Então hoje tem várias fazendas no Brasil falando em 100 mil litros de leite produzidos, né? Nós já temos, para ser sincero, acho que 6, 8 fazendas que estão caminhando para 100 mil litros. O nosso sistema não permite isso. Eu não vislumbro a Santa Luzia com 100 mil litros, porque o nosso sistema é muito a passo, né? A gente precisa de uma área significativa para apacentar esses animais. Eu acho que esse número de 2 mil vacas é um número bastante interessante para nós. A gente está assim meio que, não no limite, mas a gente está numa situação confortável com o sistema que a gente tem. Hoje é 2 mil vacas em lactação. Em lactação. Mas a gente tem um rebanho muito grande, porque como a gente faz 100% FIV, a gente tem um número de fêmeas muito grande nascidas e sendo recriadas na fazenda. Isso faz com que o rebanho improdutivo cresça muito, o rebanho de recria cresça muito. Por isso que a gente tem também uma disponibilidade grande de vendas. A gente, ano passado, pra você ter uma ideia, a gente vendeu mais de 1.500 fêmeas em leilões e na fazenda. É um número bastante significativo. Quero que você fale também, 12 anos atrás, quando foi apresentado para vocês a ferramenta FIV, né, que a gente está falando, a fertilização in vitro, né, os embriões, né, que são colocados, como que foi a recepção de vocês para essa nova tecnologia, como que foi a evolução, e se hoje vocês têm uma empresa própria que faz esse trabalho, interna de vocês do grupo, ou se é parceiro, se tem pretensão de, às vezes, ter uma empresa desse tipo ou não? Eu acho que a gente pode aproveitar e contar um pouquinho da história de embrião no Brasil, né? O Brasil é o país que mais implanta embrião no mundo, e a FIV foi um grande responsável por isso. A tecnologia da FIV também foi muito aprimorada aqui no Brasil. A gente teve técnicos extraordinários, pesquisadores, que nos ajudaram sobremaneira na evolução dessa tecnologia. E eu vivenciei isso ativamente, né? Não passivamente, ativamente, participando mesmo. Pra você ter uma ideia, eu visitei muitas fazendas na época que implantavam embrião cirurgicamente. Você não vai nem saber disso, você é novo. E quantos que vão poder ouvir a gente falar que não sabe que passou por essa fase. A gente fazia multiovulação, superovulação nas doadoras, aspirava com 7 dias, ia lá, lavava, a gente falava lavagem, né, do útero, coletava aqueles embriões e implantava cirurgicamente. Você ia na vaca, abria o flanco dela, ia no útero, abria o útero e implantava o embrião no útero. Isso foi uma fase
importante também, foi uma evolução muito grande. Mas isso era o embrião convencional. Depois veio o advento da FIV. A FIV facilitou demais o nosso trabalho, porque você não tem nada cirúrgico mais, a gente faz não mais a superovulação da vaca, mas a gente faz a sincronização das receptoras, da doadora e da receptora, e aí a gente aspira, desculpa, só das receptoras, aí a gente aspira as doadoras e implanta esse embrião nas receptoras que já estão sincronizadas para aquela fase do ciclo estral da vaca. Então isso facilitou muito. Então uma vaca hoje, a gente aspira e facilmente você retira dela 25 ócitos, que produz 6, 8 embriões, até 10 embriões a cada aspiração. Você pode fazer isso uma vez por mês. Então, nós estamos falando de uma vaca produzir 80, 100 filhos por ano. Imagina a dinâmica que isso foi feito, né? E esse aprendizado foi muito graças à coragem, à perspicácia e à técnica, a pesquisadores, universidades, pessoas que acreditaram e trouxeram isso para nós. E o campo ajudou a tornar essa prática muito, muito simples. E eu acho que a FIV hoje é algo que popularizou muito e está praticamente em quase todas as fazendas do Brasil, né? Você vê fazendas simples, com pouca estrutura, que estão fazendo FIV. Porque ela se tornou muito, muito simples. Mas teve uma curva de aprendizado que eu diria para você que nos últimos 15 anos. Não foi de um dia para o outro que ela se tornou o que é hoje. E a Santa Luzia participou de quase todas essas etapas. Eu tenho o privilégio de falar que os primeiros protocolos de sincronização que foram trazidos para o Brasil, o professor Zequinha, da Universidade de Botucatu, tem muito a ver com isso, e várias outras universidades e pesquisadores que trabalharam, mas os primeiros protocolos de sincronização, a gente participou aqui na Santa Luzia. Foram vários testados e validados aqui. Aqui em outras fazendas, né, fazendas que foram receptivas a essa técnica, mas que, sobretudo, ajudaram a estar onde está hoje a FIV no Brasil. Por isso que o Brasil é, sem dúvida nenhuma, um dos principais países e um dos maiores países que produzem embrião no mundo inteiro. Olha só. E com isso, né, Paulo, só completando, permitiu a pecuária brasileira dar um salto extraordinário de qualidade. Né? Então, hoje, o Brasil ele é expoente, somos o maior exportador de carne do mundo, né? Temos os maiores rebanhos, temos mais de 200 milhões de cabeças de bovino no Brasil. Perdemos para poucos países, né? A Índia é um pouco maior que nós, mas não tem a tecnologia que nós temos. A FIV ajudou muito a evoluir o padrão racial de praticamente todos os animais. Você vê nas raças de corte, Nelore, todas as raças de corte, as raças leiteiras. Então a FIV tem contribuído e contribuiu muito para o crescimento do rebanho brasileiro. E vocês têm essa empresa hoje ou vocês você perguntou e eu acabei não comentando. Nós não temos nada da produção de embriões própria. Próprio não. A gente tem parcerias com grandes empresas. Eu acho que isso aí foi algo, Paulo, que ajudou a que mais pessoas estejam no mercado hoje. Então, quantos profissionais bons estão no mercado porque viram oportunidade. Então, tem seus laboratórios, né, tem laboratórios franqueados. O domínio dessa tecnologia abriu perspectiva para quantos técnicos se tornarem profissionais de excelente qualidade e, sobretudo, disseminar essa técnica pelo Brasil inteiro. Então, do sul ao norte do país, hoje tem grandes laboratórios que produzem embriões de FIV com total eficiência. Então, é uma tecnologia já dominada e democratizada. E a Santa Luzia sempre teve essa visão de parceria. Então, nós temos grandes laboratórios que trabalham com a gente hoje, estão sempre dando o seu melhor para que os resultados avancem, continuem crescendo, e nós, então, não demos luxo de fazer o nosso laboratório, não. Nem pretendo. Porque eu acho que a gente não consegue ser bom em tudo. A gente precisa ter bons parceiros, porque cada um cuide do seu segmento. Então, enquanto a gente está aqui preocupado com a lida, com a gestão do dia a dia da fazenda, os laboratórios estão pesquisando, estão fazendo os seus aprimoramentos na parte interna da produção de embrião, como é que faz que tem menos perdas, como é que produz o embrião com mais qualidade, com mais vitalidade. Isso é pesquisa, isso tem técnica, isso tem que ter muita transpiração em cima disso. E nós ficamos aqui fazendo o nosso dever de casa, que é
cuidar das vacas, dar cada dia melhor condição para esses animais manifestarem o seu potencial de produção, ter resultados bons quando a gente implanta embriões dessas vacas. Você veja bem que 100% dos nossos embriões são implantados nas próprias vacas leiteiras. E esse resultado tem crescido ano a ano, cada dia mais a gente tem melhores índices de produtividade. Então, eu acho que o caminho é você ter boas e fortes parcerias. Tem pessoas competentes para fazer isso, né? Tem muito, sem dúvida. Vamos dar mais um giro? Opa, vamos conhecer mais coisas. Santa Luzia tem muito CV ainda. Tem muita coisa. Nós estamos num lote aqui. Esse lote aqui deve ter uns quantos animais? Acho que aqui uns 50, 60 50, animais, né? Não é um lote grande, né? Tem muito animal, gente. Isso aqui é só um lotinho de 50. Vamos dar mais um giro.